Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre trabalho e energia. Energia. A gente sabe que existem vários tipos de energia, né? Por exemplo, a lâmpada, para ela funcionar, ela necessita da energia elétrica. Um carro, para se locomover, ele precisa da energia que vem do combustível. E nós mesmos, para realizarmos qualquer movimento do nosso dia a dia, né? A gente precisa da energia que vem do alimento. Tudo que existe depende de algum tipo de energia, mas afinal, o que é energia? Apesar da gente saber e ter no nosso universo sempre a energia, é difícil achar uma definição, uma explicação para o que é energia. A gente sabe que ela se manifesta de vários modos, né? Existe a energia mecânica, a energia química, magnética, elétrica, térmica, nuclear. Vários outros tipos de energia, certo? Energia elétrica, mas qual é a definição de energia? A energia, ela representa a capacidade de fazer algo acontecer ou funcionar, ok? Então, a energia, na verdade, é a capacidade de realizar algum trabalho, ok? A gente vai estudar no primeiro ano a energia chamada energia mecânica, ok? Então, a energia mecânica ela é diretamente relacionada com o movimento de um corpo e com a altura que ele se encontra. O trabalho realizado com o emprego dessa energia é diretamente relacionado com a força resultante sobre o corpo e o deslocamento produzido nele. Um ponto importante que a gente tem que ter em mente quando fala em trabalho é que quem realiza trabalho é sempre uma força. Não quem realizou a força, como uma pessoa ou um guindaste. Quem realiza trabalho é sempre a força, ok? Então, se uma pessoa empurra um carrinho, quem está realizando o trabalho não é a pessoa, é a força da pessoa, ok? Então, qual que é a definição de trabalho? Em física, a definição de trabalho é diferente do trabalho no nosso dia a dia, né? Que é serviço ou tarefa. Em física, trabalho é definido como quando a gente aplica uma força e essa força gera um deslocamento, ok? Então, sempre que uma força produzir um deslocamento, a gente diz que essa força está realizando um trabalho, ok? E esse trabalho, ele é igual à energia necessária para realizá-lo. Então, a energia necessária para realizar um trabalho é igual ao trabalho. Vamos considerar dois casos. O primeiro caso, quando a força e o deslocamento têm a mesma direção. Então, eu estou aqui com um carrinho, vou aplicar uma força nessa direção e o carrinho vai se movimentar nessa direção aqui. Então, quando eu aplico essa força, vai resultar num deslocamento nessa direção aqui, ok? A definição de trabalho dessa força F, lembrem que sempre quem realiza trabalho é a força, então o trabalho dessa força realizado durante esse deslocamento D é dado por essa expressão aqui. Então, trabalho, representado pela letra tal, ele é definido como produto da força aplicada vezes o deslocamento causado por ela, ok? Então, trabalho é força vezes deslocamento. Se a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, o trabalho é positivo. Então, se eu aplico a força nesse sentido e o deslocamento é nesse sentido, o trabalho é positivo. Agora, se a força e o deslocamento têm sentidos contrários, eu aplico a força num lado e o deslocamento é para o outro lado, como por exemplo a força de atrito, né? A força de atrito ela é sempre contrária ao deslocamento, então o trabalho da força de atrito ele vai ser sempre negativo, ok? Se a força e o deslocamento têm sentidos contrários, o trabalho é negativo. Unidade de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Unidade de força, Newton. Unidade de deslocamento, metro. Então, unidade no SI para trabalho é Newton vezes metro. Essa unidade ela é tão importante que ela recebeu um nome especial que é o Joule. Então, trabalho no SI é dado em Joule. Trabalho e energia também
são dados em joule, ok? Agora, o segundo caso, quando a força não tem a mesma direção do deslocamento. Então, eu estou aplicando força nessa direção aqui e o deslocamento é nessa direção aqui. Eu vou chamar de X essa direção do deslocamento e essa força F não está em nenhuma direção aqui. Lembram que quando a gente tem uma força que não está nem em X nem em Y, aqui X, aqui Y, né? Não está nem na vertical nem na horizontal, a gente precisa decompor essa força. Então, essa força aqui, eu vou decompor ela, projetar ela nessa direção do deslocamento, que eu vou ter a componente F de X, como a gente fez lá quando a gente falou de plano inclinado, certo? Lembram lá? Então, quando eu projeto essa força aqui no eixo X, ela vai vir com um ângulo. Então, essa F de X aqui é F vezes o cosseno do ângulo, ok? Um detalhe importante, quando a gente vai decompor essa força, a gente tem a componente em Y também, né? Eu já vou explicar aqui por que o trabalho da componente Y é zero, tá? Então, quando eu decompor isso daqui, eu vou ter F cosseno de θ. Θ é o ângulo aqui, certo? Então, o trabalho dessa força vai ser, na verdade, o trabalho da força X, porque o deslocamento é na direção X. Então, vai ser F de X vezes o deslocamento. F de X, como eu falei, quando eu decomponho sobre o ângulo, é F vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho, nesse caso, vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, essa daqui ela é uma expressão mais geral para o trabalho. O trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por que o trabalho da força Y, por que o trabalho da componente Y é nulo? Porque aqui, Fy vai ser Fy vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Então, o deslocamento está aqui e a força Y vai estar nessa direção aqui. Qual vai ser o ângulo entre eles? 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero, ok? Por isso que a força Y não vai realizar trabalho nesse caso. Por isso que eu olho só para a força X, ok? Então, essa daqui é uma expressão mais geral para o trabalho. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa expressão aqui, ela é igual e ela é válida mesmo nesse primeiro caso aqui. Opa, aqui. Mesmo nesse primeiro caso aqui. Nesse primeiro caso, se a gente usar força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, e esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Como os dois estão na mesma direção, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. E o cosseno de zero é 1. E aí, fica essa expressão aqui que a gente tinha inicialmente. Ok? Então, expressão mais geral para o trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Certo? Uma propriedade importante é que se eu tenho um gráfico da força pelo deslocamento, a área desse gráfico, a área compreendida entre a curva do gráfico e os eixos é igual ao trabalho, ok? Então, se eu tenho um gráfico da força vezes o deslocamento e eu quero saber qual é o trabalho, é só eu calcular a área dessa figura aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, é um trapézio, então você calcula a área do trapézio, vai ser igual à área do trabalho. Nesse caso aqui, é um retângulo, então você calcula a área do retângulo, vai ser igual ao teu trabalho, ok? Outro ponto importante que eu mencionei lá quando eu falei da força na direção Y, é que sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, quando o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, o trabalho dessa força vai ser zero.
porque o cosseno de 90 é 0, ok? Muito bem, vamos analisar então agora o trabalho da força-peso. Qual que é o trabalho realizado pela força-peso? Vamos supor que eu vou erguer um objeto, tá? Então, eu tenho um objeto e eu vou erguer ele até uma certa altura H, ok? Que forças atuam sobre esse objeto? Vai atuar a força-peso e só, ok? Então, a força-peso está para baixo e o deslocamento que eu realizei é para cima, certo? Então, o trabalho da força-peso leva em consideração apenas a variação na altura do objeto. Então, o deslocamento está para cá, a força, que nesse caso é a força-peso, está para cá. Qual é o ângulo entre eles? 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Definição de trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força, nesse caso, é a força-peso. O deslocamento vai ser a altura que eu vou erguer esse objeto e o cosseno vai ser cosseno de 180 aqui, ok? Cosseno de 180 é menos 1, P a gente sabe que é M vezes G, então vai ficar menos M vezes G vezes a altura. Esse é o trabalho realizado pela força-peso. Ele vai depender da massa do objeto, da aceleração da gravidade e da altura em que ele se encontra. Esse é o trabalho na subida, quando eu ergo um objeto, ok? E qual que vai ser o trabalho na descida, quando eu abaixo um objeto? Quando eu abaixo um objeto, o deslocamento e a força vão estar na mesma direção, ou seja, o ângulo entre eles vai ser 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho na descida vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força é a força-peso, o deslocamento vai ser a altura que eu vou abaixar esse objeto e o cosseno do ângulo vai ser o cosseno de 0. Então, o trabalho vai ser peso, que é M vezes G, vezes a altura, ok? Então, o trabalho da força-peso, ele é diferente quando eu ergo e quando eu abaixo um objeto somente pelo sinal, certo? Então, o trabalho da força-peso vai ser menos mgh na subida e mais mgh na descida, certo? Um ponto importante é que o trabalho da força-peso, ele não depende da trajetória realizada. Isso porque a força-peso é uma força conservativa. Então, tanto faz se eu ergo o objeto nessa direção ou fazendo um caminho qualquer aqui. O importante é que eu chego nessa altura aqui, ok? E o trabalho vai ser sempre o mesmo, ele não depende da trajetória, ok?